Bom dia, hoje são 3 de agosto de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja agora um verbo que leva milhões de pessoas, milhões de brasileiros ao erro. Veja aí o verbo. Temos aí o verbo fazer. O verbo fazer. Esse verbo leva milhões de brasileiros ao erro. Leva milhões de brasileiros ao erro. Veja o quadro aí para a gente explicar isso. Temos acima o verbo fazer. O verbo fazer, ele pode aparecer em dois sentidos aí principais. Ele pode aparecer significando tempo, tempo. Ou ele pode aparecer, e ele aparece mais com frequência, no seu sentido de criar. Fazer é criar alguma coisa. Fazer alguma coisa é criar alguma coisa, não é? É executar alguma coisa. É realizar alguma coisa. O verbo fazer, ele é mais usado nesse sentido dele aí próprio. No sentido de criar, de executar, no sentido de realizar. Só que o verbo fazer também nós empregamos, e aí de forma mais, assim, menos frequente, a gente emprega o verbo fazer para indicar tempo. E aí está o quadro acima, entendeu? Então, quando o verbo fazer, coloque isso em sua cabeça, quando o verbo fazer, você o utiliza para indicar tempo, então, no significado de tempo, o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. Ele não está ligado a sujeito algum. É por isso que ele fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular. De qualquer tempo, de qualquer modo, entendeu? Então o verbo fazer, quando você utilizar o verbo fazer indicando o tempo, então ele ficará sempre na terceira pessoa do singular. Agora, quando você usa o verbo fazer no sentido próprio dele, comum, que a gente usa no dia a dia, que é criar, executar, realizar alguma coisa, então a conjugação dele, você vê aí acima à direita, a conjugação dele é normal. Aí ele é um verbo pessoal, ele concorda aí com o sujeito. Sujeito no singular, verbo fazer no singular. Sujeito no plural, verbo fazer no plural, entendeu? No sentido de criar, executar, fazer, criar, executar, realizar, aí o verbo fazer é normal. Conjuga-se normalmente. Ele só é diferente quando indica tempo. Coloque isso na sua cabeça. Quando ele indica tempo, aí ele é diferente. Fica sempre na terceira pessoa do singular. Então vamos aos exemplos. Na letra A eu digo assim: Edson fez comentários ontem. Então veja aí que o verbo fazer, ele concorda com o sujeito Edson. Edson é ele fez. Edson fez comentários ontem. Então o verbo fazer aí está no sentido de realizar. Edson realizou comentários ontem. Edson criou comentários ontem. Eu posso dizer, Edson criou comentários ontem. Esses comentários foram criados pelo Edson, entendeu? Ele realizou esses comentários ontem. Também os comentários foram realizados aí pelo Edson. Eu posso dizer isso. Então o verbo fazer aí está no sentido dele normal. Ele pode ir para o singular ou para o plural. Porque está no sentido de criar, executar, realizar. Na letra B de bola, eu digo assim: faz anos, olha aí, faz anos que não chove em Sobral.
Sobral, minha terra natal, lá no Ceará. Só que está chovendo, atualmente chovendo bem em Sobral. Mas eu digo assim, faz anos que não chove em Sobral. Então aqui, o verbo fazer, você vê facilmente, que ele indica tempo, não é isso? Ele não está indicando tempo aí? Faz anos, olha aí, tempo passado, faz anos que não chove em Sobral, não é isso? Não indica tempo? Então, a expressão está corretíssima. E o verbo fazer aí, sempre no singular, porque ele é um verbo impessoal. Anos aí não é o sujeito da oração. Então você vê que as pessoas dizem com frequência, fazem anos que não chove em Sobral. Aí está o erro de língua portuguesa, porque o verbo fazer, no sentido de tempo, que é o caso aqui, fica sempre na terceira pessoa do singular. Então faz anos e não fazem anos. Viu aí? Na letra C, fizemos, olha o verbo fazer aí, fizemos o trabalho. Aí o verbo fazer está no sentido de executar, de realizar, de criar. Eu digo, executamos o trabalho, realizamos o trabalho, criamos o trabalho. Então, fizemos aí é o verbo em seu uso normal. Aí no uso normal dele, ele pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Porque aí na letra C, o verbo fazer não indica tempo. Então, quando ele não indica tempo, ele se conjuga normalmente. Você diz, eu fiz, eles fizeram. Viu aí? O verbo fazer. Aí ele varia. Singular e plural. No sentido de tempo, não. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então vamos lá à letra D. Eu digo assim, faz 43 anos que Elvis Presley morreu. Quando Elvis morreu em 77, no dia 16 de agosto, numa madrugada, eu estava, no dia 16 de agosto de 1977, estava em Fortaleza, dentro de um ônibus público para ir trabalhar. E aí eu soube da notícia de Elvis. E fiquei muito triste, aí chorei dentro do ônibus, hein? Então eu digo assim, faz 43 anos, olha aí, que Elvis Presley morreu. Love me tender, love me sweet, never let me go. Pois bem, eu disse, faz 43 anos, é o correto. O verbo fazer aí está na terceira pessoa do singular. Eu faço, tu fazes, ele faz, ela faz. Então aí o verbo fazer está no singular. E está correto, porque aí ele indica tempo. Faz 43 anos. E a quase totalidade dos brasileiros diz, fazem 43 anos que Elvis Presley morreu. Não, fazem não, faz. Porque faz aí o verbo fazer está indicando tempo. E quando indica tempo, fica sempre na terceira pessoa do singular. Entendeu? And I love as dear, love me tender. Muito bem, vamos para a letra E. Eu digo assim, você faz muita bagunça. O verbo fazer aí não está indicando o tempo, não é isso? Você faz muita bagunça. Nada tem a ver com o tempo, o verbo fazer aí. Então, é um verbo normal. Vai para o singular de acordo com o sujeito. O sujeito aí é você. Você faz muita bagunça. É o verbo fazer no sentido de criar, executar, realizar. Você realiza muita bagunça. Você cria muita bagunça. Você faz muita bagunça. Então aí no singular está correto. Porque você aí está no singular. Agora se você levar você para plural, aí o verbo acompanha. Olha aí. Vocês
fazem quadros belíssimos. Vocês fazem quadros belíssimos. Corretíssimo. Aí o verbo fazer, ele foi para o plural, porque aí não está no sentido de tempo, está no sentido de executar, de criar. Vocês criam quadros belíssimos. Vocês realizam quadros belíssimos. Entendeu? Então você vê que o verbo fazer, ele, no sentido de tempo, sempre na terceira pessoa do singular. Quando indica tempo, faz 4 anos que perdi minha mãe, por exemplo. Você diz assim, faz 4 anos que perdi minha mãe, porque aí fazer é tempo, indicando tempo. Então é faz 4 anos e não fazem 4 anos. Não, sempre na terceira pessoa do singular. Agora, quando o verbo fazer, você o utiliza no sentido de criar, executar, realizar, aí ele pode ficar no singular ou pode ficar no plural, dependendo do sujeito. Muito obrigado.